As zebras são mamíferos que pertencem à família dos cavalos, nativos da África Central e do Sul. A pelagem deste animal consiste num conjunto de listras contrastantes de cor, com o seu corpo todo branco e algumas listras pretas, dispostas na vertical, exceto nas patas, onde se encontram na horizontal. São geralmente animais sociais que vivem desde pequenos haréns a grandes manadas. Ao contrário dos seus parentes mais próximos, os cavalos e os burros, as zebras nunca foram verdadeiramente domesticadas. A origem das zebras. As zebras habitam nas savanas africanas e encontram-se distribuídas por famílias, macho, fêmea e filhotes. Estes animais, por serem atacados habitualmente por leões, podem se tornar animais extremamente velozes, pois para fugirem dos predadores utilizam a fuga e seus fortes coices, podendo quebrar a mandíbula de um felino. As listras das zebras vão escurecendo com a idade e estes animais, embora se pareçam, não são todos iguais. Há três tipos de espécies de zebras: a zebra da planície, a zebra de greve e a zebra da montanha. A zebra da planície e a zebra da montanha são as mais parecidas com cavalos, enquanto a zebra de greve é a única que se assemelha a um jumento, ao qual está intimamente relacionada. Todas as três pertencem ao género Equus, junto com outros equídeos vivos. A zebra das montanhas se encontra em estado de ameaça de extinção. A espécie de zebra das planícies estava extinta, mas projetos de cruzamento entre zebras com coloração semelhante já recuperaram a espécie. E o projeto liberou com sucesso vários exemplares na natureza. As zebras são animais herbívoros e se alimentam preferencialmente em pastagens da savana africana. Os três principais subgêneros das zebras. As zebras evoluíram entre os cavalos do Velho Mundo nos últimos 4 milhões de anos e formaram três subgêneros principais da espécie: as zebras de greve, a zebra da planície e a zebra da montanha. A zebra da planície mede cerca de 2 a 2,6 metros de comprimento. Ela pode pesar até 350 kg, sendo os machos um pouco maiores do que as fêmeas. A zebra de greve possui 1,5 metros de altura no ombro e pesa cerca de 450 kg. As suas listras são muito estreitas, diferentes da zebra da montanha. A zebra da montanha é a menor zebra. De pé mede cerca de 1,2 metros e pesa cerca de 272 kg. As listras da zebra da montanha são ligeiramente mais largas e mais curtas do que as outras subespécies. A zebra da montanha tem uma barbela sobre o maxilar inferior que as outras zebras não têm. As listras. Anteriormente acreditava-se que as zebras eram animais brancas, com listras pretas, uma vez que algumas zebras tinham ventres brancos. Evidências embriológicas, no entanto, mostram que a cor do fundo do animal é preto, e as listras brancas e barrigas são adições. É provável que as tiras sejam causadas por uma combinação de fatores genéticos. As tiras são geralmente verticais na cabeça, pescoço, parte dianteira e o corpo principal, com riscas horizontais na parte de trás e nas pernas do animal. Uma grande variedade de hipóteses têm sido propostas para explicar a evolução das listras marcantes das zebras. A mais tradicional desta refere-se à camuflagem. A segmentação vertical pode ajudar a esconder a zebra na grama, camuflando em seu entorno. Além disso, mesmo à distância, as listras impressionantes apresentam um cinza claro. As listras podem ajudar a confundir os predadores pelo movimento do bando. Um grupo de zebras em pé ou em movimento, juntas podem parecer como uma grande massa de listras brilhantes, tornando mais difícil para o leão que escolha um alvo. As listras das zebras são usadas para controlar a temperatura do corpo. É um mecanismo disfarçado para eliminar o calor das zebras. A Organização Social das Zebras.
Zebras são animais sociais como a maioria dos equídeos e vivem em grupos sociais. Entretanto, a organização social não é a mesma. A zebra da planície. A zebra da planície tem um sistema social complexo, com a principal unidade social que consiste em um harém, que consta com um único macho e com 6 fêmeas, que são tipicamente independentes com um número de filhotes. O macho dominante tem acesso exclusivo à reprodução com fêmeas, mas deve lutar com os machos solteiros desafiantes. Se o desafiante prova vitorioso, o macho é conduzido para longe do harém e geralmente vai participar de um grupo de machos solteiros que ainda não tiveram um confronto bem sucedido, ou é velho demais para competir ou também foram expulsos. Curiosamente, grandes manadas de zebras das planícies por vezes se formam quando estão pastando, dormindo ou se movendo entre as áreas e são compostos por grupos de solteiros, bem como os haréns. As zebras também costumam se juntar a outras espécies em migrações, como os gnus azuis e gazelas, e formam manadas de maior migração do mundo. A zebra da montanha. Esta espécie vive em manadas de criação, composto por um macho adulto e de 1 a 5 fêmeas adultas e seus filhotes. Todos os membros ocupam uma posição dentro de uma hierarquia liderada pelo garanhão adulto dominante que é responsável pela defesa da manada. Machos excedentes vivem em grupos de solteiros, a partir do qual os indivíduos tentam periodicamente estabelecer uma nova manada de criação, com jovens do sexo feminino ou assumir uma manada existente enfrentando o garanhão dominante. No entanto, as manadas de criação muitas vezes permanecem estáveis ao longo de muitos anos, com éguas geralmente permanecendo com uma manada por toda a vida. Novos garanhões precisam passar por o corte de até 3 anos antes das éguas em uma manada para aceitarem o seu novo garanhão. As zebras de Grevy. As zebras de Grevy têm uma sociedade muito mais aberta do que outras espécies e associações entre os indivíduos, a não ser entre uma mãe e seu potro, que raramente duram mais do que alguns meses. Dentro de uma única população, cerca de 10% dos garanhões maduros vão ocupar territórios dos quais eles têm acesso exclusivo às fêmeas receptivas. Embora outros machos ainda sejam tolerados dentro da área, as fêmeas não são fornecidas no cio. Esses territórios são patrulhados e marcados com esterco e são os maiores de todos os herbívoros vivos, com 10 km². Machos territoriais também vocalizam alto para afirmar o seu domínio no território. Grupos temporários de entre 6 a 20 zebras de Grevy também formam e podem ser do mesmo sexo ou mistos. A comunicação das zebras. Entre todos os membros da família do cavalo, a posição das orelhas, alongamento dos cantos da boca, a exposição dos dentes, a abertura da boca, o posicionamento da cabeça e cauda servem como sinais do humor ou intenções de um indivíduo. As orelhas baixas contra a cabeça é um sinal de perigo, especialmente quando acompanhada por cabeça baixa e boca aberta. Os chamados e as expressões faciais são usados na comunicação entre as zebras e são usados como alerta de predadores, de ameaças e para comunicar lesões e no contacto entre os indivíduos. Além disso, as zebras são capazes de reconhecer visualmente entre si com base nos padrões das listras, que são únicas para cada uma. As zebras têm uma variedade de sons. Garanhões fazem uma chamada aguda ou bufam para alertar membros do perigo de uma manada. Os indivíduos muitas vezes emitem esses sons quando eles estão fugindo de predadores ou quando estão lutando. Durante rituais de saudação, as zebras tocam narizes e comunicam a classificação pelo posicionamento das orelhas.
A reprodução das zebras. Acasalam o ano inteiro, mas os picos de nascimento ocorrem principalmente durante a estação chuvosa. O período de gestação dura cerca de 360 a 396 dias e um único jovem é produzido, que é capaz de ficar em pé quase imediatamente e começa a pastar dentro de uma semana. O potro é desmamado entre 7 a 11 meses e atinge a puberdade dos 16 a 22 meses. O jovem dispersa voluntariamente do grupo com a idade de 1 a 3 anos, com os machos se juntando aos grupos de solteiros até ser capaz de competir com cerca de 4 anos de idade. As zebras têm o seu primeiro filhote entre os 4 a 6 anos de idade e a idade média da primeira aparição sendo 5 anos e meio. As fêmeas têm um intervalo de 1 a 3 anos, podendo permanecer reprodutivamente ativas até cerca de 24 anos de idade. Um macho acasala com qualquer fêmea que entra em seu território, se elas estão em estro. As zebras geralmente acasalam com o macho antes de mudar de território e acasalar com outro. Quando uma zebra permanece em um território, normalmente porque ela deseja os recursos que estão presentes nesse território, ela vai ficar com um único macho e acasalar apenas com ele. Os predadores. Seu principal predador é o leão e a principal defesa é a corrida, que pode fazer de até 64 km/h. Entretanto, ela pode morder e dar coices, e existem registros de leões mortos por elas, ao quebrar a mandíbula com o seu poderoso coice. No entanto, um predador atacando provavelmente agarrará o pescoço do animal com um salto rápido, o que impede a zebra de agir. A dieta. Zebras são animais herbívoros e pastam para se alimentar, mas também se alimentam de arbustos, folhas e galhos. Como resultado de um sistema digestivo eficiente, a zebra é capaz de sobreviver mediante vegetação grossa, o que seria insuficiente para satisfazer as exigências energéticas de outras espécies. Como tal, a zebra é capaz de fazer migrações de longa distância em busca de comida e muitas vezes é a primeira espécie pastadora a colonizar áreas inexploradas de pastagens. Remove plantas de crescimento mais resistente e tem um papel ecológico importante em permitir que outras espécies possam ter acesso às plantas macias de crescimento jovem. Em algumas regiões, a zebra é sedentária, enquanto em outras ela passa por movimentos sazonais em resposta à disponibilidade de água. Na época de seca, quando os granídeos não são tão abundantes, as folhas constituem até 30% da dieta das zebras. Elas podem digerir diversos tipos e partes de plantas que o gado não pode. Zebras são dependentes de água e muitas vezes migram para pastagens ao alcance diário de água. A maioria das zebras podem sobreviver sem água de até 5 dias, mas as fêmeas lactantes devem beber pelo menos a cada 2 dias a fim de manter a produção de leite saudável. A conservação. A zebra existe em toda a savana africana, embora esses locais abriguem um grande número de zebras e proporcionem valiosos refúgios de caça ilegal e perda de habitat. Essa espécie parece estar triunfando em algumas partes não protegidas da sua gama. Com isto aprendemos que a inteligência animal da zebra é surpreendente e que traz muitos benefícios para o nosso ecossistema a todos os níveis. Assim, devemos cuidar e proteger a espécie porque a zebra é nossa amiga.